há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. Todos os anos, mais de 57 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama somente no Brasil. No mundo todo, esse é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres e também a maior causa de mortes por câncer entre elas. Muitas vezes silencioso, o câncer de mama normalmente atinge mulheres entre 40 e 69 anos. O histórico familiar, maus hábitos de vida e a longa exposição a hormônios femininos podem aumentar as chances do tumor. Conhecer o próprio corpo é importante, mas não é tudo. Somente a mamografia pode detectar o câncer em estágio inicial e, assim, expandir as chances de cura. O câncer de mama pode atingir todos nós. Talvez não diretamente, mas estima-se que 1 em cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos. São mães, avós, irmãs, amigas, companheiras. Todos levamos no peito uma mulher especial. Esta luta também é sua. Abrace as mulheres da sua vida. Boa tarde a todos. É com muito carinho que estamos mais uma vez realizando um trabalho junto aos amigos da Associação Espírita Casa da Esperança Chico Xavier, da nossa querida São Lourenço do Sul, aceitando esse convite que sempre nos deixa com o coração cheio de alegria, com muita gratidão por esta oportunidade de estarmos juntos, estudando, trabalhando sob a luz da doutrina espírita. Então, o nosso querido boa tarde, quem sabe o nosso bom dia, o nosso boa noite para aqueles que estão nos assistindo de outras partes do mundo, né, com outros fusos horários. Então, sejam todos envolvidos no nosso carinhoso cumprimento, no nosso abraço fraterno e na nossa gratidão pela sua companhia. Vamos nesse momento, então, rogar aos amigos que estão conosco que serenem um pouquinho, que respirem fundo, para que possamos, em uma prece, rogar a Deus as suas bênçãos e a sua luz para a realização da nossa tarefa. Então vamos dizer assim: Senhor Deus, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez estamos juntos para realizarmos uma tarefa doutrinária em que nos colocamos como instrumento para que possamos compartilhar
dos teus ensinamentos de amor, de luz e de coragem para o estímulo da nossa caminhada evolutiva. Queridos amigos espirituais que orientam os trabalhos nesta casa espírita, Casa da Esperança Chico Xavier, que possam envolver a todos nós neste momento. E humildemente, Senhor, nós te rogamos que com toda a sinceridade possível possamos chegar o mais perto que tu permitires ao coração daqueles amigos que nos acompanham, para que possamos despertar, colocar ali uma centelha para a curiosidade, para o interesse, para querer também aprender e viver sob a luz dos teus ensinamentos. Permaneça conosco, Senhor, durante o nosso trabalho e ao longo do nosso dia. Que assim seja. Nós vamos então passar para o nosso trabalho. O nosso estudo de hoje está dentro do tema do Outubro Rosa, no qual a casa se propôs a desenvolver durante todo esse mês de outubro, que é dedicado à saúde da mulher. Então, nós trouxemos temas durante ao longo do mês, sempre envolvendo a mulher, as suas funções, as suas atividades. E neste trabalho de hoje, nós vamos falar especificamente sobre uma grande mulher na doutrina espírita. E através dessa singela homenagem, nós estendemos esse carinho, esta homenagem a todas as mulheres que se dedicam de forma abnegada à causa espírita. Aquelas que estão à frente das suas casas espíritas, administrando, determinando, acompanhando, evangelizando, a todas elas a nossa homenagem, a nossa gratidão. Então, nós trouxemos para o nosso tema de hoje a nossa querida Amélie Boudet, a Madame Kardec. E o título do nosso estudo vem como Mulheres Sentinelas da Luz no Espiritismo com Jesus. Então vamos passar aqui aos slides para que todos possam nos acompanhar. Esperamos que todos tenham recebendo a imagem de forma clara para que possam acompanhar a leitura e possam ir desenvolvendo as ideias ao longo do nosso trabalho. Então vamos lá. Nós trouxemos esse título, Mulheres Sentinelas da Luz no Espiritismo com Jesus, e estas são as obras que serviram para o desenvolvimento do nosso estudo. Madame Kardec, Uma História que o Tempo Quase Apagou, do Adriano Calzoni, O Legado de Allan Kardec, da Simone Privato, a Revista Espírita de 1869 e o livro de Chico Xavier, que tem por título Nosso Livro. Então vamos ver aqui o nosso primeiro slide, o que ele vai nos falar sobre este tema, sobre a mulher no Espiritismo. E esse primeiro slide, essa primeira inspiração, nos vem através da Revista Espírita, na comunicação do Espírito Bernard, no ano de 1869, do mês de novembro. Então, nós escolhemos esse título para o estudo fundamentado nessa imagem, tá? Neste trecho dessa mensagem, certo? E ele vai dizer assim: quem poderia, pois, melhor compreender o Espiritismo que as mulheres? Para o homem, elas têm a prova íntima da sua força, do seu direito, e o que era um pressentimento tornou-se uma realidade para ele. Elas aprendem o objetivo de suas longas etapas através da humanidade. E à vista da sanção espírita,
são as boas operárias da obra nova. A família é o futuro e as nossas mães transformarão esta bem-amada família num foco de união, de amor, de benevolência e de perdão. Através da família haverá uma profunda revolução no mundo do pensamento e os deserdados cumprirão a obra final para grande proveito da humanidade. Então vejam, em 1869, o quanto ainda era difícil o posicionamento da mulher ante a sociedade. E o Espiritismo vem nos dizer, vem nos perguntar e afirmar quem, pois, poderia melhor compreender o Espiritismo do que as mulheres. E ali no lar, com serenidade, com paciência, elas iriam desenvolver esta ideia, este pensamento de amor, de compreensão e conseguir, assim, ir regenerando para que, quando nós regeneramos o lar, nós tenhamos condições de regenerar a humanidade. Então vejam que, através da família, no ambiente familiar, pouco a pouco, isto vai acontecendo com o poder de união, de compreensão, de benevolência e de indulgência da mulher, através do papel de esposa, de mãe e de profissional, que ela venha se tornar cada vez mais respeitada ao longo dos séculos. E por que sentinelas da luz? O que é sentinela? É aquele que guarda sob vigia, aquele que não descuida, não perde de vista e muitas vezes observa silenciosamente, de forma até mesmo solitária, porém confiante no amparo divino para expor as suas observações, bem fundamentadas, bem argumentadas, indicando sempre o melhor caminho, um caminho de luz e um caminho seguro. E assim nós somos, não? Nós sabemos esperar pelo momento do diálogo mais amistoso, mais fraterno, mais compreensivo. Então vamos ver como que uma mulher que se dedicou e se destacou na doutrina espírita conseguiu ser esta sentinela, conseguiu vigiar, conseguiu proteger a obra daquele que foi o seu companheiro na época em que trouxe para nós a doutrina espírita, o mestre Allan Kardec. Então, hoje em dia, nós sabemos que é muito fácil, nós encontrarmos mulheres no espiritismo, mas nem sempre foi assim. Então, nós vamos encontrar lá a Madame Kardec lutando para que a obra do seu marido não fosse distorcida, não fosse perdida, não fosse desorganizada. Mas ela não fez isso de uma forma tranquila e serena, não. Certo? Ela precisou lutar muito em uma época em que havia muito preconceito. Então, não bastava o fato dela ser mulher numa sociedade rígida, numa sociedade dura, ela ainda precisou preservar este legado do espiritismo. E ela lutou contra os preconceitos, contra a má-fé, principalmente daqueles que deveriam ter sido os primeiros a defender o legado do seu marido. Então, Madame Kardec recebe aqui a nossa singela homenagem ao seu amor em defender a doutrina espírita, envolvendo dessa forma todas as mulheres que estão convictas da sua fé e se tornam diariamente sentinelas de luz no Espiritismo, trabalhando com Jesus. Vamos ver mais ou menos, resumidamente, como foi essa trajetória da Madame Kardec. Após o desencarne
de Kardec, muita coisa havia mudado, desde o lançamento do Livro dos Espíritos até o início da década de 1880. Havia ali o despertar curioso pelas culturas orientais, como, por exemplo, o hinduísmo, o ocultismo, pelas magias e pelas religiões que revelavam mistérios. Chegou toda essa curiosidade até a França. E com tudo isso aflorando, o movimento espírita mundial passou a dar ênfase à ciência que estudava estes fenômenos. Porém, Kardec, por sua vez, não alimentava a curiosidade dos interessados no maravilhoso e sobrenatural por mera especulação. Ele estudava os fatos. Seu interesse sempre esteve direcionado à exigência moral dos ensinamentos dos espíritos. E neste cenário nós vamos encontrar a senhora Amélie Boudet, viúva e única herdeira de Allan Kardec e, portanto, proprietária das suas obras. Mulher abnegada, considerava que tudo isso deveria ser patrimônio do Espiritismo. Então, o que ela fez? Com essas nobres intenções, ela fundou a Sociedade Anônima, que tinha como missão divulgar o Espiritismo, especialmente as obras de Allan Kardec. Porém, o que ela faz? Com estes direitos que cabiam a ela como única herdeira de Kardec, ela doa os direitos patrimoniais para a Sociedade Anônima, incluindo as obras de Allan Kardec, os moldes e as placas de impressões destas obras. No entanto, interesses alheios ao Espiritismo foram se formando na Sociedade Anônima, que deixou de ser fiel ao legado de Allan Kardec. E Amélie Boudet, Madame Kardec, sofre muito com isso. Faz tudo para corrigir o rumo da Sociedade Anônima. Protestava contra os desvios doutrinários e era desrespeitada e anulada na Sociedade Anônima. Para que a gente possa compreender, toda vez que ela reclamava da cobrança abusiva das obras doutrinárias da Revista Espírita, havia uma maledicência tão grande em torno disso que eles alegavam que não poderiam baixar o preço das obras porque eles tinham que pagar uma pensão para a viúva de Kardec e ainda completavam dizendo que nem espírita ela era. Então vejam tudo que ela sofreu e isso tudo vai abalar consideravelmente a saúde de Amélie Boudet. Quanto mais poder ela perdia, mais poder ganhavam aqueles que estavam interessados financeiramente na Sociedade Anônima e em trazer outras questões para dentro daquela sociedade que não eram apenas as estabelecidas nas obras de Allan Kardec recebida pelos espíritos. Então, Le Marie aumenta o seu poder cada vez mais. Por conta de todo esse desrespeito com a doutrina, com Kardec, Amélie Boudet vai se desanimando, vai se tornando, na sua saúde física, cada vez mais frágil, a tal ponto que ela deixa de ir às reuniões na Sociedade Anônima. Aí entra uma outra mulher muito importante na defesa desse legado de Allan Kardec, que era sua amiga, Berthe Fropp. Vai então se unir a Madame Kardec para manter a originalidade do Espiritismo. E o que ela faz? Ela se une ao casal Delany para incentivarem a Madame Kardec a reagir contra tudo isso e tentar recuperar a origem, a pureza daqueles ensinamentos que Kardec
havia recebido dos espíritos. Então, esta amiga querida e fiel de Madame Kardec, que residia bem perto da sua casa, cuidava diariamente da sua saúde. De tal forma que, às vezes, dependendo da necessidade, ela se hospedava na casa de Madame Kardec para ficar mais atenta, mais próxima, para poder cuidar melhor da sua amiga. Mas essa aproximação tinha um outro objetivo, que não era apenas cuidar da saúde da senhora Kardec. Havia 2 motivos fortes e fundamentais para essa aproximação. A primeira era a evocação dos espíritos e a segunda, a elaboração de estratégias para a retomada da filosofia espírita nos originais de Allan Kardec. E este último objetivo atingiria diretamente o Sr. Lemarie e a sua equipe. Então, nós vamos ver que destas evocações na casa de Madame Kardec, junto da amiga Berthe Frop, vieram mensagens de Allan Kardec e que foram despertando esta intenção de realmente se agir, de se mudar o que estava acontecendo para a recuperação do legado de Allan Kardec. Então, em relação a Madame Kardec, Gabriel Delany vai nos dizer assim: a senhora Allan Kardec foi verdadeiramente uma mulher forte segundo o Evangelho, a companheira do grande vulgarizador do Espiritismo. Ela adotou suas ideias, ela empregou todas as suas energias ao estudo dos novos princípios. Ela venceu os preconceitos de seu século e de sua educação, e se elevou por sua vontade até a altura do espírito do nosso mestre. Ela não falhou na missão que lhe foi confiada. E aí agora nós vamos descobrir que através destas evocações feitas com a presença da amiga Berthe Frop, nós vamos descobrir qual foi essa missão que foi dada a Amélie Boudet para a retomada da filosofia espírita nos seus originais. Então vamos ver aqui o que chegou até Amélie Boudet através dessas evocações. Aconteceu que, numa dessas reuniões, um espírito bem íntimo, muito amigo e familiar se apresentou e logo em seguida se identificou como sendo Allan Kardec. E por suas colocações não deixava dúvida da sua presença. Então, ele traz mensagens que incentivavam Amélie Boudet a tomar uma atitude contra tudo aquilo que estava acontecendo e que havia inclusive prejudicado a sua saúde. E Kardec, numa de suas primeiras mensagens, vai dizer assim: vou falar-lhe de nossa missão. É necessário esforço para não acabarmos escolhendo o caminho inverso ao indicado pelos espíritos superiores. Para que você possa distinguir os novos espíritas daqueles que demonstravam apenas bajulação, como esses médios interesseiros. Para que você possa identificar os confrades abnegados e dedicados à nossa longa causa espírita, a que temos chamado para dar continuidade, a que fomos chamados para dar continuidade e construirmos o que semeei, você deve observar que agora é o momento de agir e formar uma sociedade nova, a fim de desenvolver e divulgar ainda mais os meus trabalhos. Allan Kardec.
Então vejam, Allan Kardec solicitava nesta evocação que Amélie formasse uma nova sociedade. Então ele vai dar estas orientações para que a Madame Kardec comece a prestar atenção na necessidade desta nova sociedade. Era fundamental, era muito importante. Por mais que ela resistisse à ideia, porque ela havia fundado a Sociedade Anônima, por mais que ela tivesse tentado de todas as formas fazer com que retomasse a sua origem, os seus princípios doutrinários, Kardec deixava claro que não iria acontecer, que era necessário e urgente que se formasse uma nova sociedade. E essas reuniões começaram a se fazer frequentes a partir de fevereiro de 1881. Então, houve ali a renovação da vitalidade do movimento espírita, em que, segundo Kardec, os membros dessa sociedade já haviam sido escolhidos pelos espíritos superiores. Então, vamos ver uma outra comunicação de Kardec sobre estas intenções de formar uma nova sociedade e da importância disso aí, certo? Então, vamos ver assim. Diz ele: a doutrina esteve, por assim dizer, adormecida desde a minha partida. Era impossível que fosse de outra maneira. O meu desaparecimento súbito não me deu tempo de completar os projetos que havia proposto e que teriam permitido uma coletividade homogênea na continuação da obra começada. Então vejam que essas evocações, estas mensagens que ele trazia e que no começo a Amélie estava um pouco resistente, porque, como já dissemos, ela tinha um desejo profundo que a Sociedade Anônima retomasse a origem dos seus estudos e dos objetivos doutrinários. Houve a necessidade que Kardec se manifestasse em outros grupos, distante até mesmo da casa de onde aconteciam as evocações, ali junto à sua esposa, a Berthe Fropo, e a esse grupo de amigos. Então ele vai se manifestar em um local afastado dali e vai se apresentar a um grupo de jovens. Ele vai falar a jovens espíritas que estavam reunidos em fé, com grande propósito, com grande bom ânimo, para persistirem na doutrina espírita dentro daquilo que Kardec estava sempre se propondo. E quando Amélie definitivamente aceita essa ideia, Kardec vem e diz assim: estou feliz pela transformação que se opera. É do dever de todo espírita sincero o de impedir que a doutrina seja desviada do seu caminho verdadeiro. Assim, meus bons amigos, eu conto com vocês. Trabalhai, pois, sem descanso e com coragem o edifício social e moral de nossa doutrina. Os meios vos serão dados. O momento chegou e a ocasião se apresenta hoje. Ajudai-a, queridos amigos, com todo o vosso poder. Chamai-vos, organizem-se em um comitê. Então ele queria que esses jovens que estavam também recebendo essas mensagens, que eles procurassem, através do casal Delany, junto com o casal Delany, procurassem Amélie Boudet para debaterem e confirmarem as mensagens em que ele trazia a necessidade desta nova sociedade para a vitalidade da doutrina espírita. Então vejam que, após várias mensagens de Allan Kardec,
para confirmar essa necessidade da formação de uma outra sociedade, de ter sido debatido com Madame Kardec, criou-se então a União Espírita Francesa. Foi em uma assembleia, com mais de 400 pessoas, no dia 24 de dezembro de 1882. Depois de tantos dissabores, de tantas ofensas, de tanta maledicência, de tanta contrariedade em torno daquilo que Madame Kardec realmente desejava para a sociedade anônima, então assim, vence as boas intenções e é fundada a União Espírita Francesa no Palais Royal, na Galeria Valois, em Paris, na França. Ali, nesta sala, começam a ser estudados, debatidos, começa a ser divulgado novamente a doutrina espírita. E além da União Espírita Francesa, o que mais aconteceu ali? O que mais foi fundado naquele momento? O Espiritismo. Ali é fundado um jornal, um periódico, um informativo, que iria ter o objetivo de divulgar os ensinamentos de Allan Kardec. Então vejam que se forma a União Espírita Francesa, contrariando todo o desprezo, toda a maledicência, e também o periódico Espiritismo ou Le Spiritisme, Nesse nosso francês assim bem arranhado, nós trazemos aqui mais ou menos como se pronunciava. Quem também estava presente neste grande propósito, neste grande momento? Leon Denis, que vem a ser, além de dirigente, um dos fundadores da União Espírita Francesa, vem a ser o articulista, conferencista desta doutrina para a revelação, para a divulgação dos ensinamentos dos Espíritos. Então, como que isso acontecia? Para a divulgação da doutrina espírita, a União Espírita Francesa se utilizava de 3 meios: o periódico Espiritismo, a Biblioteca Espírita e as conferências espíritas gratuitas. Então vejam que Gabriel Delane e Leon Denis aproveitavam as suas viagens profissionais para marcarem em suas agendas palestras espíritas, conferências espíritas, sem que houvesse nenhum custo além daquilo que cabia no seu bolso, que estivessem de acordo com as suas condições monetárias naquele momento. A Biblioteca Espírita, ela além de disponibilizar obras para estudos, ela também doava livros para aquelas casas espíritas que iam abrindo e que estivessem em acordo com os estatutos e com os objetivos da União Espírita Francesa. E este periódico, O Espiritismo, meus amigos, vai contar com mais algumas mulheres na sua confecção. Como que ele era feito? Os trabalhos manuais relacionados ao periódico, como por exemplo a dobragem, os endereços, a selagem, eram todos feitos por um grupo de mulheres, lideradas pela senhora Delane. Então as mulheres estiveram presentes em todos os momentos na doutrina espírita, junto com Amélie Baudet, junto com Bert Fropp, junto com a senhora Delane, para impulsionar esta nova fase do espiritismo que estava recebendo todo o apoio
dos espíritos amigos, da espiritualidade superior. Porque Kardec havia alertado Amélie Boudet que ela saberia, que ela teria com ela as pessoas certas para trabalhar, que já haviam sido escolhidas pelos espíritos superiores. Então vejam aqui os objetivos específicos da União Espírita Francesa: o agrupamento dos espíritas franceses, os estudos dos fenômenos espíritas e a propagação do espiritismo por todos os meios autorizados por lei, e principalmente no periódico bimensal de l'Espiritisme. Então, havia fundamento, havia propósito bem cadenciado, bem fundamentados naquilo que Kardec esperava que fosse a doutrina dos espíritos, na forma como tudo isso iria dar continuidade à sua obra e ao seu legado. Então vejam que aquele tempo anunciado por Allan Kardec estava chegando, quando ele disse para Amélie Boudet que tivesse confiança e fundasse uma nova sociedade. Então, este tempo anunciado por Allan Kardec havia chegado e os trabalhadores chamados, escolhidos pelos espíritos superiores para assumirem um controle do espiritismo depois dele, se revelariam, não por pretensa supremacia ou interesses pessoais e financeiros, mas sim por seus atos e suas obras, que os distinguiriam. Entre eles, destacam-se Leon Denis e Gabriel Delane, que, em concordância com Madame Kardec e Bert Fropp, enfrentando todas as dificuldades, tanto financeira como problemas de saúde e incompreensões dentro e fora do movimento espírita, com abnegação, fé e comprometimento, perseveraram e preservaram o legado de Allan Kardec para as gerações futuras. Então, meus amigos, vejam a importância desta mulher, este espírito abnegado que se uniu ao mestre Allan Kardec para que, mesmo depois da sua partida, ela tivesse força, ela tivesse confiança para dar luz, continuidade àquilo que os espíritos trouxeram a Kardec e solicitavam que se transformasse na doutrina dos espíritos. E assim, neste trabalho, nós vamos, neste ambiente do bom combate, nós vamos nos despedir de Amélie Boudet. Entre lutas e conquistas, Amélie Boudet desencarna aos 88 anos e segue ao encontro do mestre e amado esposo Allan Kardec no dia 21 de janeiro de 1883. Com certeza não foi uma luta fácil, não foi um trabalho de colher apenas flores, não. Foi sofrido, houve mágoas, houve discórdia, houve pessoas que se disfarçaram, não? De compreensíveis àquela nova formação, mas que por trás da aparência tinham apenas interesses em transformar a doutrina de Allan Kardec em benefícios próprios. Mas Amélie Boudet lutou, encontrou apoio em Bert Fropp, encontrou apoio e todo o amor de Allan Kardec, que a instruiu, que a orientou com a permissão dos espíritos amigos. E nós, meus amigos, nós que hoje, aqui, encarnadas como mulheres, estamos trabalhando pela doutrina espírita e estamos homenageando esta mulher que nos deixa este exemplo, esse modelo a ser seguido. Nós envolvemos a todas elas, trabalhadoras voluntárias do Espiritismo,
Envolvemos-as todas nesta homenagem, as sentinelas de luz, que de forma também abnegada labutam diariamente para manter acesa a fé raciocinada, o bom ambiente e a essência do Evangelho de Jesus nas casas espíritas, sob a ótica da doutrina espírita tão bem desenvolvida por Allan Kardec, com as instruções dos espíritos. A todas essas mulheres, a nossa gratidão. A todas, o nosso reconhecimento. Aquelas que, como a Belle Boudet, não se calaram ante os riscos das adulterações da doutrina espírita. Aquelas que, como Amélie Boudet, não se calam diante das calúnias, das tentativas de modificar aquilo que Kardec nos trouxe, assim como Bert Fropo. A essas mulheres que tiveram voz ativa para preservar o espiritismo para as novas gerações, nós também vamos encontrar a Simone Privato, que nos falou e nos traz a conhecimento em estudo fundamentado às adulterações da Gênese e que nos serve como exemplo e como incentivo às pesquisas, por exemplo, atualmente, em torno das possíveis adulterações das obras de Chico Xavier e seu legado. Cabe a nós, como mulheres dentro do Espiritismo, sentinelas de luz, seguirmos estes exemplos para preservarmos este legado, este trabalho de Allan Kardec, de Chico Xavier, para que as próximas gerações possam encontrar ali o melhor recado, o melhor aviso, o melhor ensinamento, o melhor estudo, a melhor compreensão e a melhor forma de comunicação entre os mundos dos encarnados e dos desencarnados. Os ensinamentos morais da obra doutrinária de Allan Kardec através das orientações dos nossos amigos espirituais. Para finalizar, nós vamos compartilhar agora uma mensagem de Pedro de Alcântara, direcionada à mulher brasileira, na psicografia de Chico Xavier, no livro Nosso Livro, segunda parte, capítulo 29. E ele vai dizer assim: a mulher brasileira, missionárias da terra do Cruzeiro, companheiras de nobres semeadores, acendei a fé viva em resplendores, reconfortando o mundo sem roteiro. O Brasil é o pacífico celeiro, de nova luz aos povos sofredores, onde a fraternidade espalha as flores da imortal primavera do Cordeiro. Mães, esposas e irmãs de nossa terra, cooperai contra o ódio, contra a guerra, nas tradições de paz da nossa história. Sede no grande lar americano, vanguardeiras do Cristo soberano, nas conquistas de amor da eterna glória. Pedro de Alcântara. Com esta mensagem, nós nos despedimos dos queridos amigos da Casa da Esperança Chico Xavier e daqueles que nos acompanham neste estudo de hoje. Agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e rogamos a Jesus que envolva-nos em sua paz, em seu amor, em seu carinho, que nos ilumine sempre a caminhada, que nos faça persistir na fé, como trabalhadora, fiéis do seu Evangelho, sob a luz da doutrina espírita. Obrigada por hoje. Permanecemos na paz de Jesus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.